Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós. Amém? Um feliz sábado para você. Muito boa noite a cada um dos nossos queridos internautas, nossos queridos comportores, nossos companheiros de trabalho. Mensageiros silenciosos foi anunciado o tema dessa noite. E queremos dizer para você que esta palavra mensageiro é muito significativa. Vamos ver qual o significado desta palavra? Vai estar aparecendo aí na tela a definição de mensageiro. Mensageiro quer dizer o que leva ou o que traz a mensagem escrita e o oral, né? Então, portador. Então, mensageiro tem essa conotação. É aquele que leva ou traz uma mensagem. É aquele que é portador de uma mensagem, seja ela escrita ou oral, que é mesmo que verbal. De fato, no passado, diferente de hoje, né? As mensagens eram enviadas por portadores. E a eles eram dados os nomes de mensageiro ou até mesmo corredores de serviços do correio. No Império Sul-Americano dos Incas, estes mensageiros, eles corriam levando mensagens. De forma que eles tinham até uma vestimenta diferente, eles tinham uma identificação que mostrava a sua finalidade, o seu serviço. E eles também ficavam alojados em hospedagens que variavam entre 2 a 6 quilômetros uma da outra. E 2 mensageiros ficavam na porta da pousada, dia e noite. E um ficava voltado para a direita e outro para a esquerda. E quando um deles via alguém apontando mesmo de longe, eles já corriam em direção àquele mensageiro que estaria chegando. Encontrando-se com aquele mensageiro, eles corriam juntos o tempo suficiente que a mensagem pudesse ser decorada, ok? Tenta imaginar essa situação. Um mensageiro vai chegando com a mensagem, 2 estão na frente da pousada, e um deles identifica que alguém está chegando, e ele vai até essa pessoa, e ali, chegando ao seu encontro, eles percorrem juntos um trajeto em que dê para ele captar essa mensagem que aquele outro mensageiro estava trazendo. De forma que ele deveria decorar perfeitamente, sem nenhum erro, aquela mensagem que estaria sendo trazida. Então ele percorria entre mais 2 a 6 quilômetros até chegar na próxima estação, que no caso seria uma outra pousada, onde havia mais 2 mensageiros esperando ali chegar. Olha só como era trabalhoso, né? Imagine quanto tempo demorava, imagine por quantas pessoas passavam as mensagens. De fato, esse emprego hoje não existe, né? Desta mesma forma, alguém que saia correndo, falando uma mensagem, enviando uma mensagem. Hoje, mensageiros tem agora uma função diferente. Pesquisando esta semana, eu percebi que mensageiro tem uma função nos hotéis e hospitais, né? Então, aqueles que acompanham, aqueles que estão entrando e saindo. Mas nessa noite nós estaremos falando de uma outra conotação de mensageiros. Você sabia que Deus envia uma mensagem para nós? Sim. Deus envia para nós uma mensagem para levarmos a outras pessoas. E eu quero que você confirme isso na palavra de Deus, ok? Nós vamos ler na palavra de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 3, verso 18. Temos aqui um relato de Deus para nós. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão
o requererei. Que texto impactante, não é verdade? Deus está enviando uma mensagem para mim, para você, e essa mensagem deve chegar, então, para muitas pessoas que estão a perecer. E nós precisamos entregar esta mensagem. Porque se alguém perece e não recebeu essa mensagem, nós somos culpados. Então, como portadores desta mensagem, como mensageiros, nós precisamos levá-la. De fato, você é um mensageiro. Você é uma mensageira. Porque Deus te incumbiu, Deus me incumbiu desta tarefa. E a mensagem enviada por Deus pode ser transmitida por você, de forma verbal, pode ser também transmitida por você através de literaturas. E existe uma ferramenta que facilita este envio da mensagem, a colportagem. Sim, a colportagem é um trabalho magnífico que faz conexões, onde nós podemos falar de uma forma mais fácil com as pessoas, entregando-lhes a mensagem. No livro Colportor Evangelista, na página 8, quero ler com vocês, diz assim: os colportores devem ir a várias partes do campo. O pregador vivo e o mensageiro silencioso são ambos necessários à conclusão da grande obra que está perante nós. Então temos aqui o mensageiro vivo, que é o colportor, e o mensageiro silencioso, que é o livro. E eles estão com uma grande tarefa, o mensageiro vivo e o livro, de levar então a mensagem para a conclusão da obra que está diante de nós. De fato, é de grande reflexão essa mensagem. E falando de mensageiro, a Bíblia traz várias histórias de mensageiros que cumpriram a sua tarefa. Eu quero ler com você em Atos, capítulo 5, o verso 28. Atos 5, verso 28, que nos diz: nós não dissemos a vocês que nunca mais tornassem a ensinar acerca deste Jesus? E em vez disso, vocês encheram Jerusalém toda com esse seu ensino. Consegue entender o contexto desse verso? Os apóstolos receberam de Jesus uma incumbência: vocês vão, vocês devem pregar. E a mensagem para aqueles dias era sobre o Salvador Jesus Cristo. De fato, esse texto confirma que os apóstolos cumpriram. Eles correram por toda Jerusalém e é intenso aqui essa atividade. O verso bíblico diz que eles encheram toda Jerusalém com a doutrina de Jesus. E de fato, os líderes judaicos detestavam essa mensagem. E eles foram até os apóstolos dizendo: vocês foram proibidos de falar do nome de Jesus, vocês encheram Jerusalém dessa mensagem. Seria muito bom se em nossa cidade as pessoas pudessem falar a mesma coisa, não é verdade? Olha, você encheu a cidade desta mensagem. Eu quero dizer para você que isso precisa acontecer. Sabiam disso? Nós somos mensageiros e mensageiros devem levar a mensagem. E em nossa cidade, por todas as casas, por todas as ruas e bairros, nós precisamos estar levando essa mensagem. É uma tarefa que nos é dada. Muitos têm uma bela aspiração. Muitas pessoas querem ser grandes pregadores. E isso é bom. Isso é fantástico. Poder levar a mensagem perante o povo, à frente, né? No púlpito.
Isso é muito bom. E alguns conseguem ser pessoas que têm talento de falar perante o público, não é verdade? Mas alguns passam por algumas dificuldades. Eu quero dizer para você uma história interessante acontecida com George King. George Albert King, um jovem de 20 anos, ele queria ser um mensageiro, ele queria ser um pregador. Porém, em sua primeira apresentação, ele passou por grandes dificuldades. O seu sermão foi uma catástrofe. Ele levou o seu esboço por escrito, enquanto ele estava falando, as suas anotações caíram, um gráfico que ele tinha feito se rasgou, e ele ficou assim decepcionado com aquele momento. As pessoas que o assistiam tiveram com muita compaixão dele. E uma senhora levantou-se, era a esposa do fazendeiro para a qual George King trabalhava. E ela levantando-se, ela disse: olha, você precisa entender que o seu chamado é um chamado diferente. Você precisa entender que você pode conversar com as pessoas indo em seus lares. E ali você poderá falar com elas a respeito da volta do Senhor Jesus. E sabiam que essa ideia deu certo? Ele começou a ir de casa em casa, levando literaturas, levando folhetos. E George King foi o primeiro colportor do povo adventista. Sim, alguém que queria ser um grande pregador tornou-se um grande colportor. De repente, nessa noite, você está desejoso, desejosa de ser um grande missionário que fale à frente da igreja, perante o púlpito. Mas quem sabe você não é chamado da mesma forma que George King. De fato, existe chamado e chamados. Eu quero ler com você no livro Colportor Evangelista, na página 45. Há alguns que se adaptam à obra da colportagem e que podem fazer mais neste ramo do que pregando. Não é interessante? Então, tem pessoas que se adaptam melhor à obra da colportagem do que pregando. Então, o chamado para esta pessoa qual é? Para ser um colportor, para ser uma colportora. De fato, falar em público não é fácil, né? Aqui vocês estão nos assistindo e eu não consigo ver quantas pessoas estão aí diante das câmeras. Mas não é fácil falar para muita gente. Mas é muito mais fácil nós falarmos com uma pessoa, com duas pessoas, não é verdade? Então, o trabalho da colportagem traz essa facilidade de você falar com pessoas individualmente. E tem uma outra forma que a mensagem pode ser levada, além da forma verbal, tá? E esta forma a Bíblia revela. Vamos ler agora em Apocalipse, capítulo 21, verso 5, que nos traz o seguinte relato. Disse aquele que estava sentado sobre o trono: eis que faço novas todas as coisas. Disse-me ele também: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha só, João, o discípulo amado, o apóstolo de Pátimos, recebeu uma visão, a visão da nova terra, e ele ficou ali fantasiado com tanta beleza. E depois dessa visão, ele ouviu a voz de Jesus, dando-lhe uma ordem: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Por que João precisava escrever? Porque alguém iria ler.
Estamos falando aqui de literatura, não é verdade? Estamos falando aqui de livros. Por exemplo, a Bíblia é composta por 66 livros. Homens santos inspirados por Deus escreveram, e toda a Escritura é divinamente inspirada. Eu quero dizer para você que a Bíblia é muito importante para nós. O que seria de nós como cristãos sem a Bíblia? Quantas histórias teríamos perdido ao longo dos anos? Não é verdade? De fato, a palavra de Deus é fantástica. E ela se renova a cada manhã. E podemos lê-la diariamente. E desta forma, a nossa esperança cada vez mais aumenta, pois temos um céu um pouco à frente. Não é verdade? Já está chegando o final da história deste mundo de pecado, onde tantas coisas ruins acontecem, não é mesmo? E quando nós lemos na palavra de Deus, esta mensagem do capítulo 21, verso 5, quando João recebe essa ordem, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Existe um novo céu, existe uma nova terra, existe um mundo perfeito. Como é bom nós lermos essa mensagem, isso nos motiva, isso aquece a nossa alma, não é verdade? Então isso faz com que vibremos, porque foi escrito. Olha só a importância da escrita. Então a Bíblia nos fala diariamente, se nós a abrimos e lemos e meditamos em sua mensagem. Então, os livros inspirados por Deus, na Bíblia 66, são a quantidade de livros. Nós recebemos a mensagem. Então, podemos dizer que a Bíblia é um mensageiro silencioso ou não? Sim, a Bíblia é um livro silencioso, mas que traz mensagem. De fato, é importante a literatura. Há algum tempo atrás, em 1891, um cidadão chamado Albert Stauffer, ele foi enviado para a América do Sul. E ele chegando aqui na América do Sul, ele não falava a língua desse território. Ele vindo da Europa, falava muito bem o alemão e o inglês. E ele trouxe várias caixas de livros. Sim? E chegando aqui na América do Sul, ele começou a procurar pessoas que falavam o seu idioma. E ele achou alguns centros de convivência, né, de alemães, pessoas que podiam entendê-lo, também com o inglês. E ele passou um certo tempo no Uruguai. Em 1891, ele chegou. E 2 anos depois, ele entrou aqui no Brasil. E quando ele chega ao Brasil, em 1893, ele ainda tinha essa dificuldade do idioma, mas ele já estava começando a se adaptar. E comportando nas ruas de Curitiba, no dia 13 de janeiro de 1896, ele bate numa casa. Uma senhora o atende. E ela trabalhava para famílias ricas. Ela tinha a ocupação de parteira. E ela, então, adquire uma literatura. E então, Albert Stauffer lhe vende o livro Vida de Jesus. Essa senhora ficou maravilhada com essa literatura. Que literatura muito bela, que conteúdo rico. E ela, então, aceitou a mensagem do adventismo. Ana e seu marido, Oscar Otto, foram, então, adicionados ao adventismo e foram os primeiros a serem adventistas no estado do Paraná. Olha só o que uma literatura pode fazer na vida de uma família. Um comportor vindo de longe, trazendo várias literaturas, começou a poder ver resultados
os mensageiros silenciosos, que são os livros, fazem grande diferença. Eu quero ler com você, no Comportou Evangelista, na página 5. As publicações devem ser multiplicadas e espalhadas como folhas de outono. Esses mensageiros silenciosos estão iluminando e modelando a mente de milhares em todo o país e em toda a região. De nossos livros e revistas, projetar-se-ão brilhantes raios de luz que iluminarão o mundo quanto à verdade presente. As publicações precisam ser multiplicadas. Cada vez mais precisamos de mais literaturas para que essas cheguem aos lares. Isto é fundamental. Muitas vezes eu e você não estaremos com aquela facilidade de entrar em todas as casas, mas a literatura pode entrar. Enquanto eu e você muitas vezes não teremos uma oportunidade de abrir a Bíblia dentro do lar de alguém, uma literatura que nós doemos ou vendemos fará o que nós não conseguiríamos fazer. Precisamos observar no nosso dia a dia as oportunidades de deixarmos então os mensageiros silenciosos nas mãos de alguém. Precisamos vigiar isto. Tem um verso inspirado que nos traz este raciocínio. O Comportou Evangelista, na página 84, diz assim: áureas oportunidades ocorrem quase que diariamente, onde os mensageiros silenciosos da verdade poderiam ser introduzidos entre famílias e indivíduos. Sim, eu quero dizer para você, no seu trabalho, na ocupação que você tem, em sua profissão, você deve exercer a sua função de mensageiro. Por mais que não seja possível você pregar aos seus colegas durante o horário de trabalho, mas você pode estender a sua mão e deixar com eles uma literatura. Eu quero mostrar para vocês a foto de um irmão de nossa igreja que tem uma profissão fantástica. Ele é paisagista, é escultor e ele faz grandes projetos para resorts, monumentos em entradas de cidades. O nosso querido irmão Ivan Neves, ele tem essa função. E nesse trabalho, ele é um comportor. Sim, ele leva a mensagem. Mesmo que ele não tenha um tempo para abrir a Bíblia e pregar, ele faz algo fantástico. E alguns dias atrás, alguns meses atrás, ele fez uma compra de centenas de livros, Paz Interior. Sim, vai ser mostrado mais uma vez, olha só, essa última gravura. Como Encontrar a Paz Interior, edição de bolso. É um livro que cabe no bolso. E ele pediu autorização ao gerente de um dos hotéis grandes que ele estava trabalhando, com esses monumentos artísticos. E a autorização era para que ele pudesse doar para os funcionários este livro. E naquele grande hotel ele pôde entregar 250 livros. Olha, e ele pôde entregar nas mãos de cada funcionário. Passada uma semana, sabe o que aconteceu? Uma funcionária aproxima-se dele e perguntou-lhe: qual é a igreja que você pertence? Onde é que você assiste? Eu estive lendo esse livro, que livro maravilhoso! Eu quero conhecer a sua igreja. O nosso irmão Ivan, ele pôde então marcar e no sábado pela manhã ele foi buscar aquela irmã com seus filhos. E ela assistiu o culto e ficou admirada com a mensagem ali ouvida. Tudo começou com um livro de bolso. Como encontrar a paz interior. Que conteúdo tão rico neste livro tão barato. E a irmã Alexandra foi batizada no dia
13 de dezembro do ano passado. Que maravilha, não é? Ela e seus 2 filhos estão na igreja. Que maravilha! Você tem observado no seu dia a dia as oportunidades de deixar mensageiros silenciosos com as pessoas que estão ao seu redor? Tente visualizar isso a cada dia. Para isso, você precisa ter ao seu dispor, ao seu lado ou consigo, literaturas, sejam folhetos, sejam livros de bolso, sejam livros maiores. Se você puder doar, ótimo. Se não puder doar, você pode oferecer e a pessoa pode contribuir adquirindo essa literatura. Mas são áureas oportunidades que nós temos de espalhar a mensagem. De fato, o Espírito Santo, ele impressiona as pessoas que estão lendo essas mensagens. Da mesma forma que o Espírito Santo está trabalhando nesse momento em cada um dos que estão nos assistindo, o Espírito Santo, ele acompanha juntamente com os anjos as pessoas que estão abrindo as literaturas, estão recebendo a mensagem vinda de Deus. E quero ler com vocês o livro Serviço Cristão, na página 110, que diz o seguinte: o mundo deve receber a luz da verdade por meio do ministério evangelizador da palavra em nossos livros e periódicos. Nossas publicações devem mostrar que o fim de todas as coisas está às portas. Qual é o tipo de literatura necessária para os nossos dias? Literaturas que mostrem o momento em que nós estamos vivendo. O fim de todas as coisas está às portas. Esta literatura, com essa mensagem, eu e você devemos continuar espalhando. É fundamental. E quero deixar com vocês mais um texto no Comportamento Evangelista, na página 151, que diz o seguinte: mais de 1 milhar serão logo convertidos em um dia, a maioria dos quais atribuirá suas primeiras convicções à leitura de nossas publicações. Sim, livros como este que você está vendo aí nesta imagem. Conteúdos proféticos como Profecias de Daniel. Vejam aí no slide. Profecias do Apocalipse. O último conflito. São mensagens para os nossos dias. Nós precisamos espalhá-las. Nós devemos estar observando as oportunidades que estão ao nosso redor. E desta forma, muitos serão alcançados. E você não pode perder essa oportunidade de ser alguém que esteja compartilhando mensageiros silenciosos. Revistas, folhetos e livros devem ser doados ou vendidos. Faz parte do nosso dia como cristãos. E o último texto que eu quero compartilhar com vocês está na página 120 do Comportamento Evangelista, que diz assim: o Senhor chama obreiros para que entrem no campo da colportagem, de maneira que os livros que contêm a luz da verdade presente entrem em circulação. O povo do mundo necessita saber que os sinais dos tempos estão em cumprimento. Levai-lhes os livros que os iluminarão. É imperativo. Levai os livros que os iluminarão. Que Deus continue usando a mim e a você como mensageiros. Que em nossas mãos nunca falte um mensageiro silencioso. Que possamos distribuir com as pessoas que estão ao nosso redor a palavra através desses livros. Seja você um mensageiro vivo, que em tuas mãos sempre você continue distribuindo os mensageiros silenciosos. Seja você um colportor, seja você uma colportora, e que Deus te abençoe nesse trabalho, que Deus continue nos abençoando nesse trabalho. É o meu desejo e oração. Amém.
Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.